Conferência número 28, o Cristo universal e o Cristo individual. Este tema está para que possamos compreender sobre a força do Cristo. O principal objetivo do tema é que tiremos o nosso conceito do Cristo histórico, essa figura, esse conceito de que o Cristo é histórico, e tirar também a sensação de que estamos salvos por aquele Cristo. Então é uma das falhas que temos. O Cristo universal, ele é o próprio verbo, é o próprio exército da voz, exército da palavra. Para que esse Cristo possa se manifestar, o que é o Pai, o afirmativo, tem que se desdobra no 2, na mãe, no negativo. Na união dessas duas forças, forma a terceira força, que é a força do Cristo, o Logos. Essa terceira força do Cristo é o terceiro Logos e é o exército da voz, é o exército da palavra. Então ficaria assim: o se desdobra no 2. Na união dessas duas forças, forma a terceira força, que é o fogo, o terceiro Logos. Esse fogo é o fogo vivente, filosofal. A partir desse fogo é onde se cria tudo. Esse é o Cristo. O Cristo, ele pode criar tudo, unir átomos como destruí-los, e através dessa união dos átomos pode formar cosmos, universos. Então essa força, esse é o fogo. O Cristo é o fogo do fogo, a assinatura astral do fogo. Temos que compreender que esse fogo está em tudo. Tudo que é vida, tudo que existe, tudo que não existe, está o fogo crístico, está o Cristo. Querer entender a Deus é querer saber sobre esse fogo, querer descobrir sobre o que tem nesse fogo. Esse fogo, ele se manifesta em nós, naquilo que nós chamamos de desejo. Então, como diz o Mestre Jesus, ditoso aquele que vê na minha luz, a luz do meu Mestre. Então, no nosso desejo se manifestam todos os nossos eus. Cada eu, ele se manifesta como desejo. Então, cada eu, cada desejo é Judas. Que é o desejo. Ditoso aquele que vê na luz do desejo a luz do Mestre, a luz do Cristo. Porque quem vê no desejo a luz do Cristo pode liberar esse fogo. Cada desejo é um diabinho. E cada uma dessas partes leva esse Cristo latente. E por isso que Cristo está em tudo. Está na natureza, está tudo que é, tudo que foi, tudo que será, tem o Cristo, esse fogo. Em nós não serve para nada essa força se não a despertamos, se não a trabalharmos. Foi dito sobre o Cristo histórico. O Mestre Jesus, ele representou o drama cósmico publicamente. Em todas as raças é feito esse processo. Então chega um iniciado, um mensageiro, e deverá representar esse drama cósmico, mostrando a primeira e a segunda montanha publicamente. Porém, o Mestre Jesus, ele fez o seu próprio trabalho íntimo e ele se salvou intimamente. Não nos salvou. Não é o Salvador
externo da humanidade, ele é o salvador íntimo da nossa humanidade, que é os nossos próprios Deus. Então, cada um deve fazer o próprio trabalho. De nada serve o Cristo, né, nascer em Belém, se não nasce no coração do iniciado de cada um de nós. E de nada serve que ele morra e ressuscite no terceiro dia, se esse processo não é feito em cada um de nós, como iniciados, como estudantes. A soma de todos esses mestres cristificados, ou seja, a soma de todos os Cristos individuais, fazem parte do Cristo universal. Por isso existirão mestres que estarão mostrando o caminho. Porém, de nada serve se eles mostram, nós não fazer esse trabalho, praticar e nos tornar Cristos. Então, vamos passar para o que é o Cristo individual. Como se chega a isso? O Cristo individual, ele nasce na segunda montanha. Na primeira montanha existem todas as conferências onde explica o processo do Gênesis. A primeira montanha é a criação dos corpos existenciais do ser, a fabricação da alma. O Cristo só poderá nascer quando o iniciado tenha fabricado o corpo da vontade consciente. Quando tem o corpo da vontade consciente, existirá a decisão dos caminhos. O caminho do Nirvana e o caminho direto, o estreito, difícil, o caminho que vai direto ao Pai. Nessa prova, nesse guardião, a prova do guardião, o iniciado deverá escolher o caminho direto ao Pai para poder encarnar o Cristo. Uma vez que se escolhe esse caminho, passará por processos onde dará chances para que o Cristo nasça. Lembrando que quando se inicia a segunda montanha, essa montanha é a montanha do Apocalipse, que é o fim pelo fogo, ou seja, é a montanha da morte psicológica. O Cristo só poderá nascer no iniciado, nos máximos processos de morte psicológica, onde morre muito psicologicamente e onde a morte está em níveis muito avançados. Daí poderá nascer essa força do Cristo, que é o tal do Natal do coração. O Cristo nasce no coração do homem. E o advento mais importante da nossa vida deveria ser o nascimento do Cristo. O Cristo, ele nasce e ele transforma radicalmente a existência e a vida desse iniciado, de cada um de nós. O Cristo nasce como um bebê e ele deverá crescer e se manifestar conforme o seu crescimento. O próprio Cristo é colhido pela lei dos 7, então ele crescerá de 7 em 7 anos. Esse processo não é físico, não são anos físicos, são níveis de consciência, e esse Cristo deverá fazer trabalhos principalmente relacionados com a morte psicológica, que é a eliminação dos 7 pecados capitais, é eliminar a própria causa, a própria sombra. Esse é o trabalho da segunda montanha. Transformará, transmutará, purificará os corpos do ser, tornando os corpos existenciais do ser em ouro puro. O iniciado, o Cristo, deverá iluminar as 7 igrejas de São João. Esse é todo o processo do Cristo individual. Deverá pagar todo o karma duro, que são todos os delitos contra a natura, contra o Espírito Santo. E nesse processo se pagará todos os karmas. Na segunda montanha, não se passará para a terceira se não existem os pagamentos das nossas dívidas. Temos dívidas de 7 existências. Então, o medo das pessoas que escolheram o caminho do Nirvana é por medo a pagar, por medo ao sofrimento que tem a segunda montanha. Depois de todos os pagamentos, de toda a eliminação dos 7 pecados capitais, não exista sombra, não exista nada, o Cristo deverá matar a morte por uma eternidade.
onde passará pelo processo da ressurreição, da crucificação, morrerá e ressuscitará no terceiro dia. Todos esses passos são símbolos do trabalho da segunda montanha. A ressurreição é a conclusão da segunda montanha e ingressará na terceira montanha. Daí já fica pronto para a autorização do ser. Então, o Cristo individual, ele é feito, é um trabalho que se faz aqui e agora, com os 3 fatores para a revolução da consciência. Devemos esquecer aquela história de cristos históricos, de mestres. Eles estão para nos dar a sabedoria e nos guiam, nos dão ferramentas para fazer o trabalho. Porém, de nada serve que esteja fora se nós não aplicarmos isso no nosso trabalho interior. Existiram muitos mestres que se cristificaram, não só o mestre Jesus, foram muitos, bom, não muitos, porque poderia ter sido mais, porém, eles fazem parte do Cristo universal e todos eles primeiro tiveram que fazer um trabalho individual.